sempre disponível, quando solicitado, para me substituir quando foi necessário, e felicitar o Sr. Deputado Carlos Reis pelas novas funções, desejo as maiores felicidades e de certeza que continuaremos com o mesmo espírito de cooperação entre todos e que tem caracterizado a Comissão de Defesa desde os tempos em que eu me lembro de exercer funções no Parlamento. E sem mais delongas, Sr. Deputado Carlos Reis, para estrear a sua condição de Vice-Presidente, se faz favor, não nessa qualidade, tem a palavra 5 minutos para apresentar o requerimento do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Se me permite, deixarei os agradecimentos à simpática informação que agora deu para uma altura posterior nesta reunião, que depois decorrerá após o término da audição ao Sr. Secretário de Estado. Cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente, o Sr. Secretário de Estado, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, dizer que para o PSD, embora o requerimento tivesse explicitado que queríamos ouvir o Sr. Ministro das Finanças, para nós é absolutamente igual e ouvir o Sr. Ministro ou o Secretário de Estado do Tesouro ou o Secretário de Estado das Finanças, aquilo que for mais qualificado aqui para nos responder a esta questão em particular, ou que tiver mais informação, porque a nossa prioridade é, de facto, resolver a situação do Alfeite, esclarecer a situação do Alfeite e, até nesse sentido, poder ajudar o Sr. Ministro da Defesa Nacional a resolver esta situação de tesouraria. Nós começamos o dia, esta Comissão começou o dia na Escola dos Fuzileiros, tivemos a oportunidade de ter uma manhã interessantíssima, onde também vimos algumas das capacidades da nossa Marinha, o que ainda aguça mais a necessidade desta audição, porque nos relembra a importância da Marinha nestes últimos 700 anos, relembra-nos a importância do Alfeite nos últimos 81 e essa relação que sempre existiu entre a Armada e aqueles que faziam a reparação das suas embarcações e a sua manutenção. Sr. Secretário de Estado, o PSD pediu a sua presença no Parlamento depois de um caminho que foi feito, portanto, trata-se da última rácio quase em relação a esta questão da Arsenal do Alfeite. Nós tivemos notícias positivas na anterior sessão legislativa, depois notícias positivas que não se concretizaram, tivemos respostas mais concretas no momento e menos concretas no outro, tivemos a antecipação de um mandato no Conselho de Administração da Arsenal do Alfeite para apresentar, segundo o Ministério e a IDD, um plano para o futuro com a nomeação de um novo Conselho de Administração. Tivemos de seguida, e passado poucos meses, penso que 6 ou 7, a demissão do Presidente desse Conselho de Administração, a nomeação de um novo Presidente do Conselho de Administração, de uma nova Administração, e ouvimos o Sr. Ministro da Defesa Nacional, ouvimos esses vários Conselhos de Administração e sempre se falou de um plano para o futuro que acabou por nunca ser muito claro para nós, mas o plano não era claro, mas havia coisas que eram claras. E aquilo que era claro é que é preciso investimento na Arsenal do Alfeite, e tenho o Sr. Ministro como uma pessoa séria e empenhada, estava a ser negociado ou conversado, como quiser, com as finanças. Aguardávamos uma resposta positiva para os investimentos que viabilizam a Arsenal do Alfeite S.A., que, como sabe, é participada do Estado, mas, na realidade, aquilo que acontece é que, e se me permitem, senhoras e senhores deputados, o desabafo, vi quase o Sr. Ministro da Defesa Nacional a pedir-nos ajuda no sentido de remarmos todos para o mesmo lado e podermos também pressionar um bocadinho o Tesouro para resolvermos esta situação. Eu acho que não vale a pena aqui discorrer sobre o respeito que devemos ter pela Armada, pela história da Marinha, a importância estratégica desta instituição. Aliás, o plano do Engenheiro Costa e Silva aponta ao mar como uma das grandes prioridades, mas aquilo a que temos assistido é que há uma série, desde 2017, quando o Sr. Ministro da Defesa Nacional anunciou a remodelação da Ponte Cais e a ampliação da Doca Seca, que são os investimentos que são necessários e orçados entre 15 a 20 milhões de euros, nós temos vindo a adiar, aliás, o Governo tem vindo a adiar essa questão e aquilo que tem acontecido na Arsenal do Alfeite é um definhamento total, quase até à canibalização
das embarcações. Em 2017, o Presidente da República visitou o Arsenal do Alfeite e dizia: se estou aqui é porque existe futuro. Em 2018, o Presidente da República angolano, acompanhado do Ministro da Defesa Nacional, foi ao Alfeite, assistiu a briefings, assistiu às capacidades. Curioso que o nosso assessor de comissão dizia com alguma graça, não tem graça nenhuma, que se hoje visitasse, os navios estavam, as embarcações estavam exatamente no mesmo sítio que estavam em 2018, porque de lá para cá não se conseguiu sair nenhuma embarcação de lá, nem nenhuma tarefa foi, das maiores que lá têm, foi cumprida. Em 2021, e é curioso, o Sr. Primeiro-Ministro foi ao Arsenal do Alfeite, anunciou um investimento de 252 milhões de euros, e eu, sinceramente, pensei que esta audição tinha ficado sem efeito, porque dentro desses 250 milhões de euros cabiam uma verba considerável para investimento no equipamento Arsenal do Alfeite, mas nenhuma foi ingenuidade política da minha parte pensar que isto estaria resolvido. E é nesse sentido que nós chamamos cá o responsável das finanças para percebermos se as negociações que têm vindo a ser feitas entre o Ministro da Defesa Nacional e as finanças nos vai levar a bom porto, e se vamos ter estes investimentos que são absolutamente cruciais para a Arsenal do Alfeite. Já depois de termos pedido esta audição, há uma notícia que tomo por verdadeira, que é absolutamente ilustrativa da dificuldade que se vive hoje na Arsenal do Alfeite. Falam em canibalização da fragata Vasco da Gama. Ela está lá a aguardar, porque não tem espaço, a tal necessidade da doca seca para se poder, e outros equipamentos para se poder proceder a essa reparação, e enquanto está lá, ela está a ser canibalizada porque não há tesouraria nem há investimento. O Sr. Presidente, estou a acabar, o Sr. Presidente, o último Presidente do Conselho, e atual Presidente do Conselho de Administração, Dr. Zé Luís Serra, já nos trouxe algumas novidades na última audição, veio-nos dizer que contraiu um empréstimo para não haver o da tesouraria, estou a terminar, Sr. Presidente, e para evitar situações como aquelas do final do ano passado, em que havia salários em atraso, subsídios de férias em atraso. Agora, isso não resolve a situação e é por isso que chamamos o Sr. Secretário de Estado para perceber se há futuro imediato na Arsenal do Alfeite. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Miguel Cruz, Secretário de Estado do Tesouro, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade para aqui estar, e tem a palavra para responder. Dispõe de 8 minutos. Pedia-lhe que fosse procurasse cumprir tanto quanto possível Depois vai ter mais vezes para voltar ao assunto. Muito obrigado. Faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu não sei se poderei concordar com essa indicação de que tanto faz ouvir o Secretário de Estado do Tesouro ou o Ministro das Finanças, mas, enfim, naquilo que eu puder ajudar. E eu iria fazer, de facto, uma intervenção inicial que vou tentar que seja, de facto, o mais informativa possível, para depois, enfim, nos concentrarmos nas questões que são colocadas e aí, enfim, esclarecer, os temas que possam não ser cobertos, ou os esclarecimentos necessários para olhar também um bocadinho aqui para o futuro do Arsenal do Alfeite. Muito bem. Então, o Arsenal do Alfeite, criado em 1927, foi, em 2009, através do Decreto-Lei nº 33, transformado em empresa, uma vez que o tema da atualização tecnológica e da concomitante abertura ao exterior era considerado como um fator crítico para a sustentabilidade concorrencial da empresa, já então em 2009. Nesse Decreto-Lei 33 pode ler-se: em virtude dos significativos investimentos de reestruturação e modernização que terão de ser realizados pela nova entidade e cujo financiamento deve ser maioritariamente obtido no mercado, é permitido à sociedade agora criada exercer outras atividades. E ainda, a nova organização deve reger-se por sólidos princípios do interesse económico geral e das boas práticas empresariais e da concorrência. Em 2020, a empresa foi integrada na IDD SA, novo holding para as empresas do setor da defesa, com o objetivo de promover a internacionalização e a competição global das empresas do setor, bem como estimular a participação em projetos europeus. Esta organização apontava precisamente
para uma maior abertura da atividade de natureza concorrencial das empresas, incluindo a Arsenal do Alfeite, bem como a sua participação em projetos integrados, permitindo acompanhar a modernização do setor, ter acesso a mecanismos de financiamento diversos através de projetos inovadores e colaborativos e ainda desenvolver uma atividade de natureza formativa. O programa de governo fixa, aliás, como objetivo estratégico, a internacionalização da economia da defesa, apostando nos clusters nela participantes, desde logo as áreas da construção e reparação naval, sensores, controles, comunicações, sistemas avançados de simulação e treino. Pretendia-se ainda que a empresa pudesse reduzir a sua dependência dos contratos com a Marinha, contratualizando com players internacionais e alargando a sua capacidade concorrencial no mercado em que a consolidação tem sido resposta a situações de excesso de capacidade. Para o efeito, a ligação da Arsenal do Alfeite a outras empresas participadas pela IDD, como a Edisoft ou a ETI, seria essencial. A pandemia de Covid-19 veio, em muito, perturbar os contactos internacionais e o desenvolvimento de projetos de natureza conjunta, bem como aumentar a incerteza associada ao planeamento de projetos. Isto num contexto de redução da procura de capacidade instalada que se vinha verificando há alguns anos. Já em 2009, fora previsto um investimento de 70 milhões de euros que pretendia endereçar, à data, dificuldades e constrangimentos a nível da capacidade operativa. Tal não foi realizado até o momento e tem sido este Governo a procurar, apesar das dificuldades dos anos 2020 e 2021, dar o enquadramento necessário a um plano estratégico para o Arsenal do Alfeite. Se as infraestruturas, com uma implantação de 36 hectares, por um lado parecem ser adequados para a dimensão da procura que se vai verificando, até porque neste momento há capacidade instalada não utilizada, por outro têm vindo a chocar com programações de trabalhos plenas de incerteza. Sem prejuízo de necessidades de atualização, em função da evolução pontual da procura, importa ainda equacionar se as necessidades imediatas de docagem podem ser, pelo menos parcialmente, supridas por recurso a outras instalações existentes nas proximidades e que atualmente representam excesso de capacidade, e esta questão deve ser ponderada em função do tempo necessário para a realização de qualquer investimento e para que não se prejudique ainda mais a capacidade de resposta. É certo que para outro tipo de procura que a empresa pretende captar, pode justificar-se e tem vindo a ser apresentada pela gestão a necessidade de investimento de atualização das infraestruturas, sendo importante conjugar este investimento com a implementação da estratégia, nomeadamente de internacionalização. A estratégia deve determinar o investimento e não o inverso. Esse investimento tem vindo a ser apresentado como tendo 4 componentes essenciais: capacidade de docagem, tecnologia e inovação face à complexidade crescente dos navios a intervencionar, ambiente e energia, nomeadamente para evitar riscos ambientais, e capacitação e formação de recursos. A Arsenal do Alfeite veio recentemente preconizar um primeiro ciclo de investimento, muito condicionado pela capacidade instalada para servir o cliente Marinha Portuguesa e que consiste na atualização dos processos, aprofundamento de competências e resolução do déficit tecnológico. Como refere a própria empresa, nesse período será determinante uma aposta clara em parcerias que assegurem o recurso ao outsourcing para aumentar a capacidade disponível, assim como para a capacidade de criação de um ecossistema de inovação e criação de valor. Eis uma questão essencial. Qualquer necessidade de investimento passa necessariamente por um planeamento de capacidade e pela perspectiva de desenvolvimento estratégico, devidamente testada nas suas diversas componentes, empresarial, financeira e comercial, sob pena de contribuir para o maior desequilíbrio da situação económica e financeira da empresa. Os recursos humanos disponíveis tiveram uma redução de mais de 1/4 entre o período de 2009 e 2015, sendo que, apesar de uma ligeira subida entre 2015 e 2016, os números voltaram a descer para cerca de 445 trabalhadores em 2020. Um outro tema a merecer particular atenção está relacionado com a natureza do financiamento ao Arsenal do Alfeite. A atividade que desenvolve para a Marinha Portuguesa deve ser financiada nesse âmbito, tendo em atenção a definição de serviços de interesse económico geral e, portanto, no estrito cumprimento do contrato de concessão existente entre o Estado e a sociedade. Quanto a atividades fora desse âmbito, importa acautelar o tema dos auxílios de Estado. Como se sabe, a construção naval é um setor sensível a este nível, dado que é, para além de tudo mais, uma atividade de natureza concorrencial. A título exemplificativo,
No PRR, os investimentos aí incluídos para a empresa são ou referenciados como não tendo natureza concorrencial e, portanto, associados a uma lógica militar, ou associados a atividades de capacitação e formação, pelo que o financiamento não configura um auxílio de Estado, na acessão do artigo 107 do Tratado para o Funcionamento da União Europeia. Como consequência, o foco primeiro deve estar na melhoria da previsibilidade, no ajustamento de condições de preço e no planeamento da atividade de natureza militar. É importante que noutras áreas se apresente prova de conceito e se defina muito bem a estratégia para que todos os investimentos possam ser realizados em condições concorrenciais e de mercado. Esta será uma questão absolutamente essencial, a capacidade de previsibilidade plurianual capaz de assegurar a execução de um plano de negócios associado a um plano estratégico. A Arsenal do Alfeite tem, tradicionalmente, um horizonte temporal de planeamento inferior a 12 meses. A previsibilidade de médio prazo tem que permitir ter a exploração a financiar parte do investimento. Adicionalmente, o contrato de concessão com a Marinha Portuguesa deve ser valorizado, e isto é um referencial, enfim, para todos os contratos de concessão, deve ser valorizado com uma taxa horária que assegure uma gestão eficiente da atividade concessionada, a qual deverá ser atualizada periodicamente sob a observação de uma comissão de auditoria. Esta atualização nunca foi efetuada, tendo sido recentemente constituída a Comissão de Auditoria de Preços, precisamente para permitir abordar esta lacuna a partir de 2021. A situação financeira da empresa não tem apresentado registros positivos, sendo que, apesar do esforço muito significativo realizado no ano de 2019, onde se assistiu a uma recuperação nos principais indicadores, o ano de 2020, pelas razões contextuais conhecidas, implicou novamente um desempenho menos favorável. Tal causou uma grande pressão de execução face ao orçamentado, com reflexo ao nível de tesouraria, para o que foi preciso, em articulação entre as áreas governativas das finanças e da defesa, adotar as soluções que têm vindo a assegurar a continuidade da atividade da empresa. Na origem, parecem estar, fundamentalmente, a desadequação dos preços médios praticados e do volume de encomendas, nomeadamente da Marinha, enfim, o maior cliente, apesar da capacidade disponível. Saliente-se que os gastos com pessoal ascenderam em 2019 a 81% das vendas e prestações de serviço, percentagem que em 2018 se tinha situado nos 118%. Facto positivo a registar é a sociedade não apresentar passivos de financiamento, nem não corresponde, não é exato que a empresa fosse obter algum financiamento. Chegou a ouvir falar disso, da possibilidade de obter um financiamento de natureza bancária. Como já referido, se no pré-Covid era possível a gestão fazer uma previsão consistente dos projetos a executar em 2020, atendendo nomeadamente à vontade explícita da Marinha Portuguesa de recuperação do déficit de manutenção da esquadra, com o agravado do contexto de pandemia verificou-se um maior grau de incerteza no planeamento. Isto teve um impacto significativo na gestão, em particular da tesouraria, tendo criado dificuldades acrescidas para assegurar os pagamentos sem perturbações. Ainda assim, conseguiu-se manter a tesouraria sem hiatos temporais acrescidos, com salários a serem assegurados e pagamentos a fornecedores a serem feitos em termos que permitiram garantir a continuidade da atividade numa articulação entre as áreas governativas das finanças e da defesa, quer em 2020, quer em 2021, e o acompanhamento do acionista IDD. No entanto, a resposta de natureza operacional transitória tem de ser conjugada com a abordagem de posicionamento estratégico. O novo plano estratégico que foi apresentado pela empresa está muito focado, em primeiro lugar, na recuperação do déficit operacional crónico associado ao contrato de concessão. Primeiro, com a alteração dos preços praticados, no estrito cumprimento do contrato de concessão e reequilíbrio financeiro desta. Cumprimento dos pressupostos do contrato de concessão em matéria de previsibilidade. O plano estratégico está também centrado no desenvolvimento da vertente de reparação naval não militar, tentando explorar os investimentos nacionais previstos, bem como retomar as possibilidades de parcerias estratégicas internacionais. Daqui decorre que o plano de investimentos deve ser função do posicionamento estratégico ambicionado e do plano de negócios associado, que implica assumir que o estaleiro tem de se internacionalizar, posicionar concorrencialmente e provar capacidade, designadamente comercial e tecnológica, bem como o próprio conceito. No âmbito do PRR, Sr. Presidente, estou mesmo a terminar, no âmbito do PRR, o Governo decidiu, consistentemente com este plano estratégico, apostar no financiamento de duas variáveis-chave e absolutamente essenciais para o Arsenal do Alfeite.
a formação e capacitação dos recursos humanos, bem como o cruzamento desse esforço com a inovação tecnológica e o aprofundamento da área digital, pois é aí que se concentra a nova capacidade concorrencial internacional da manutenção. Em resumo, e para terminar, o Governo, estabilizou a tesouraria a curto prazo, 2021, 2022 é outro período económico e sobre isso haverá um novo Orçamento de Estado. 2, tem vindo a criar as condições para que o contrato de concessão possa não apenas ser adequadamente valorizado, como para que toda a relação subjacente possa ser adequadamente planeada. 3, assegurou a inclusão no PRR de investimentos de capacitação e inovação, os quais devem marcar já a retoma de participação do Grupo DDD em iniciativas diversas de natureza conjunta, nomeadamente internacionais, devendo agora o plano estratégico ser ajustado em função destas evoluções para que as melhores soluções de futuro possam ser encontradas. Muito obrigado. Peço desculpa que ultrapassei aqui um bocadinho o tempo. Dentro mais ou menos do razoável. Para convidar, não para deputado da Comissão. Muito obrigado. Há aqui uma discriminação positiva a favor dos convidados. Muito bem, Sr. Dr. Miguel Cruz, muito obrigado pelo seu esclarecimento. Penso que agora é a vez do Partido Socialista. O Sr. Deputado Raul Castro dispõe de 5 minutos para uma primeira intervenção. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, colegas deputados e demais presentes. Sr. Secretário de Estado, desde junho de 2020 que temos um histórico razoável em termos de audições relativas à Arsenal do Alfeite. Começámos por ouvir, e aliás tem sido abordado sistematicamente em praticamente todas as audições regimentais do Sr. Ministro da Defesa, a situação da Arsenal do Alfeite e o que é que se perspectiva para o futuro desta empresa pública. Desde há um ano, desde os representantes do Conselho Administrativo, que na altura missionário, o novo Presidente do Conselho de Administração da IDD Portugal Defense, a Comissão de Trabalhadores, o novo Presidente do Conselho de Administração que substituiu de missionário e, por último, o novo Presidente do Conselho de Administração, uma vez que o anterior pediu admissão por razões pessoais, ouvimos aqui também, já este ano, o Dr. Zélio Serra, o atual Presidente do Conselho de Administração da Arsenal do Alfeite. Sabemos que os problemas de tesouraria da empresa voltaram a ser uma evidência pela dificuldade nos pagamentos de salários dos últimos meses, reconhecidos, aliás, pelo próprio Ministro da Defesa Nacional, em audição regimental, quando referiu que parte da solução do problema passaria pela libertação de verbas do Ministério das Finanças. Só assim é que haveria a viabilização financeira da própria empresa. O requerimento que foi apresentado na altura para a presença do Sr. Ministro das Finanças é justificar precisamente que, na sequência do amplo consenso de que sem investimentos financeiros necessária a modernização da Arsenal, a sustentabilidade da empresa será impossível, e que o Sr. Ministro da Defesa Nacional, na audição do dia 23 de fevereiro, referiu expressamente, e mais uma vez, que a situação da Arsenal do Alfeite só seria resolvida pelo Ministério das Finanças, designadamente através das verbas necessárias para a viabilização da Arsenal do Alfeite. Mas, afinal, qual é a importância da Arsenal do Alfeite? Sendo uma peça fundamental para a dinamização do setor da construção e reparação naval, é uma empresa que tem um know-how já razoável, que existe e é fundamental para desenvolver qualquer estratégia que se queira ter por parte da Arsenal do Alfeite. Nomeadamente, uma estratégia de promoção também e de internacionalização de prestação de serviços da reparação naval e a consequente diversificação de clientes. Mas para que isso possa acontecer, há que tratar bem os seus recursos humanos, o que implica pagar salários em tempiores e não haver aquele sobressalto que houve em dezembro com o pagamento do subsídio de Natal. A nova equipa de administração que está em funções propõe-se implementar uma política de recursos humanos de captação, formação e retenção de mão de obra qualificada e captação de técnicos especializados, para dar resposta às novas exigências que irão surgir à Arsenal do Alfeite. E, portanto, sendo uma empresa principalmente necessária para manter a esquadra da Marinha, isto não impede que possa alargar para outros mercados. E, por conseguinte, é uma empresa que nos últimos 10 anos, 8 anos, foram de prejuízos. É uma empresa que necessita, efetivamente, de uma visão estratégica que permita ter capacidade financeira para suportar atempadamente os respectivos salários aos seus trabalhadores, como também mitigar as despesas de funcionamento
e, por outro lado, também é necessário haver investimento para que isto tudo possa ser articulado. E, portanto, as perguntas que eu lhe faria era, a primeira, para aproveitar o enorme know-how que existe na Arsenal do Alfeite, há que necessariamente tratar bem os seus recursos humanos. Perguntava por isso, muito concretamente, qual a situação de tesouraria atual, que recursos financeiros existem neste momento ao dispor da Arsenal do Alfeite para o pagamento de salários a curto e médio prazo. E o que fez o Governo, ou está a fazer neste momento, para garantir a necessária liquidez para o pagamento desses salários, de maneira a que não volte a acontecer o que aconteceu com os subsídios de Natal e com as dificuldades sentidas nos últimos meses. A segunda questão é que não é só a liquidez necessária para pagamento de salários suficiente para garantir o futuro da empresa a médio e longo prazo. Nesta dimensão de curto prazo, temos também o plano de investimentos, que está sempre subjacente à viabilidade económica e financeira da Arsenal e, portanto, é mais que fundamentada a desejada inversão do ciclo de prejuízos. É preciso virar a página da Arsenal do Alfeite no sentido de desenvolver um estaleiro com um enorme potencial de criação de valor e, portanto, perguntava também o que é que tem sido feito entre o Ministério da Defesa Nacional, o Ministério das Finanças e o Conselho de Administração da empresa do ponto de vista da concretização do plano estratégico para a Arsenal do Alfeite e que perspectivas se desenham para a sua implementação e concretização. Por último, diretamente relacionado com esta questão, está justamente a questão dos investimentos necessários no próprio estaleiro, de maneira a garantir a concretização das suas encomendas e projetos. Falo nomeadamente na obra de prolongamento da DOCA. Os atuais 138 metros deviam passar para os 220, que é o que entendem os técnicos necessários para esse efeito, podendo assim docar 2 navios em simultâneo, duplicando assim a sua capacidade de docagem. E por isso a questão é quais as perspectivas de financiamento para a realização deste investimento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, parte das perguntas creio que já respondeu na intervenção inicial, mas talvez não todas. Faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, exatamente, enfim, a intervenção inicial, que eu reconheço que foi rápida, enfim, tive que o fazer com alguma celeridade, enfim, não é fácil resumir o tema, mas a questão, Sr. Deputado, é precisamente essa, é a visão estratégica, ou seja, o enquadramento estratégico que pode ser dado aqui ao Arsenal do Alfeite. Portanto, concordando com tudo aquilo que referiu, do ponto de vista de tesouraria, neste momento, e sabendo que sim, é verdade, quer o ano 2020, quer o ano 2021, muito por questões de natureza conjuntural que se vieram juntar a um histórico de gradual redução, de facto, da procura. O que é certo é que em 2020 e 2021 houve aqui um conjunto de questões, digamos, de tesouraria que tiveram que ser abordadas, sendo que, em conjugação entre o Ministério da Defesa e o Ministério das Finanças, está encontrada a solução, enfim, dentro do enquadramento orçamental existente, e esse é um tema importante, dentro do enquadramento orçamental existente, que permitirá que a empresa não tenha, digamos, mais sobressaltos daqui até ao final do ano, sendo dito também, verdade, que a empresa, embora alguns sobressaltos tenham sido assinalados, o que é certo é que não houve até agora atrasos, nomeadamente no pagamento dos salários, assunto que referiu, embora tenha sido mencionado mais de uma vez essa pressão, especialmente no mês de dezembro de 2020. Depois, em relação ao ciclo de prejuízos, acho que esse é um tema, talvez o tema mais importante, porque é preciso nós termos a noção que nós temos uma empresa em relação ao qual, ao longo de muitos anos, tem sido dito que é preciso fazer um determinado investimento, um determinado conjunto de investimentos, tem sido dito que é preciso fazer uma reversão daquilo que tem sido o crónico problema, digamos, operacional, portanto, o problema financeiro operacional, e, simultaneamente, ou em terceiro lugar, a questão da atualização tecnológica e da formação. E o que é certo é que, ao longo dos anos, este exercício acabou por não ser desenvolvido. Aquilo que se está a tentar fazer precisamente neste momento
tendo a noção que 2020 e 2021 são anos particularmente complicados, e não me estou a referir exclusivamente do ponto de vista orçamental, estou-me a referir a que foram anos particularmente complicados, até do ponto de vista de previsibilidade ou de capacidade de estabelecer um determinado planeamento. Quando nós olhávamos, e era esse o plano, quando se montou, portanto, a nova holding da defesa, havia um plano de participação desta empresa e de um conjunto de outras empresas num conjunto de projetos conjuntos, peço desculpa pela repetição, num conjunto de projetos que permitiriam uma diversificação, quer das atividades, quer das fontes de financiamento. E isto tinha uma determinada utilidade, porque de facto permitia desenvolver o plano estratégico e o plano de negócios com uma percepção do que é que efetivamente poderia ser a capacidade de penetração ou a capacidade concorrencial do arsenal do Alfeite, especialmente no domínio não militar. E todos estes aspectos, no fundo, ficaram um pouco em suspenso durante o ano de 2020 e o ano de 2021. E, portanto, aquilo que viemos fazer foi, precisamente relativamente ao ciclo de prejuízos, a constatação de que o contrato de concessão não estava, é a nossa convicção, e, enfim, isso será gerido por uma entidade independente, mas não estava adequadamente estruturada para permitir responder àquilo que são os custos efetivos da manutenção e dos trabalhos de manutenção que a empresa desenvolvia. E, portanto, esse assunto foi regularizado, tal como tem que ser regularizado a previsibilidade dos trabalhos do Arsenal do Alfeite. Não é possível gerir uma empresa com planeamento a menos de 12 meses e, portanto, esse é outro dos temas em que temos estado a trabalhar com o Ministério da Defesa. Depois, em relação ao investimento, já agora vale a pena dizer que eu há pouco, quando fiz a apresentação inicial, não mencionei as contas de 2020 porque não foram ainda apresentadas pela empresa. Este é um tema, a empresa também tem que ser, desse ponto de vista, um pouco mais proativo na elaboração e apresentação da informação financeira. Estou-me a referir à apresentação de contas e ao plano de atividades e orçamento que não foram apresentados. Isto, obviamente, tem consequências no acompanhamento que se faz. E sobre a questão do investimento e do estaleiro, muito simplesmente para dizer que esse é um investimento que tem que ser olhado e tem que ser determinado como é que ele efetivamente vai, como é que ele pode ter o enquadramento adequado em matéria de financiamento, mas, uma vez delineado tudo o que tem a ver com a estratégia ou a capacidade de abordagem do arsenal do Alfeite aos diferentes mercados, a regularização da sua relação com a Marinha e a capacidade de abordagem ao chamado mercado não militar. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Carlos Reis, do PSD, tem a palavra, faz favor. Dispõe de 5 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito o início da minha intervenção para dizer que não queria desconsiderar o Sr. Ministro das Finanças e, portanto, o âmbito daquilo que eu disse até está errado, porque, enfim, não queremos desconsiderar ninguém, até era importante... Acho que todos interpretámos estar uma gentileza da sua parte. Mas era importante estar cá o Sr. Ministro das Finanças, já vamos ver porquê. Sr. Secretário de Estado, eu houve uma altura que até comecei a duvidar daquilo que eu tinha dito, daquilo que eu tinha ouvido, das audições que fizemos aqui, da Comissão de Trabalhadores, porque eu falei em um empréstimo, falei porque o Sr. Presidente do Conselho de Administração, que aqui esteve, falou-me do empréstimo. Eu disse que havia salários em atraso, mas eu não recebo pelo Arsenal do Alfeite. Quem me disse foi o Presidente do Conselho de Administração da altura, que se demitiu porque não tinha tesouraria. Foi a reunião depois com a Comissão de Trabalhadores que me transmitiu isso. Não foi só a imprensa, foi o contacto com as pessoas. Portanto, houve salários em atraso, subsídios de férias de Natal, peço desculpa, em atraso. Se não há o empréstimo é porque, então, o Presidente do Conselho de Administração não o conseguiu contrair. Eu acho que há aqui um problema. Fez uma exposição bastante completa. Acho que um pouco desfasada da realidade, sinceramente. Acho que nos trouxe aí até algum plano que provavelmente terá faltado a alguns dos protagonistas na área da defesa, que nos mostra que há uma ideia para aquilo que se quer fazer do futuro da Arsenal do Alfeite e da IDD. Mas nós continuamos a ter boca de rico e carteira de pobre, porque nós vamos falar em internacionalização quando não temos dinheiro para pagar salários. E isto é muito grave. E o Sr. Secretário de Estado disse há pouco que não se pode fazer planeamento a menos de 12 meses, e o senhor, com a experiência que tem, com os cargos que ocupou, sabe muito bem disso, mas depois diz-me que só tem solução até ao final do ano. Tem mais 6 meses de solução.
E, portanto, eu acho que isto não faz grande sentido. Eu gostava de remeter para a portaria 373 de 2017, e só vou citar duas partes. A primeira diz: considerando que, a par dos necessários investimentos em formação dos seus recursos humanos, é necessário investir em equipamentos, maquinarias, beneficiação de infraestruturas, destacando-se a empreitada de ampliação da DOCA seca. Isto é uma empreitada que, nessa portaria, nos indicava que começava nesse ano, em 2017, e que terminava em 2018. 6 milhões de euros. Assina o Ministro da Defesa Nacional da altura, professor Azevedo Lopes, e o Secretário de Estado do Orçamento, que hoje é Ministro das Finanças, o professor João Leão, que conhece muito bem, portanto, esta situação. Agora, se o Sr. Secretário de Estado vem aqui dizer que tem, para a internacionalização, verbas do PRR, acho muito bem, que ainda vão demorar naturalmente. Se o prazo estimado de obras, falando com os Presidentes do Conselho de Administração, das obras necessárias para nós, no nosso entendimento, no entendimento da Comissão de Trabalhadores, no entendimento dos últimos ou últimos 3 Presidentes do Conselho de Administração, o prazo das obras necessárias para viabilizar a Arsenal do Alfeite, a questão da DOCA seca e na questão da Ponte de Cais, demoram entre 18 a 24 meses. Ainda não está lançado concurso, ainda não há dinheiro para pagar essas obras. Portanto, eu prevejo que, no prazo de 3 ou 4 anos, esta situação não esteja resolvida. E eu esperava, sinceramente, Sr. Secretário de Estado, até porque o seu currículo evidencia uma ligação ao mundo empresarial efetiva e, portanto, sabe como é que estas coisas funcionam na realidade, portanto, não é um académico puro e duro, portanto, é uma pessoa com ligação às empresas, que nos viesse aqui trazer mais do que essa ilusão de que parece que não existem problemas nenhuns, que está tudo provisionado, que até ao final do ano, é uma grande novidade, até ao final do ano toda a gente vai receber salário e que estamos a preparar a internacionalização. Provavelmente vai ouvir uma coisa que se calhar provavelmente não merece, porque é aquilo que eu tenho dito no último ano e meio a todos os interlocutores que temos em relação ao Arsenal do Alfeite, mas haja paciência. Não pode ser, Sr. Secretário de Estado. Os senhores não têm uma solução para a Arsenal do Alfeite. E, portanto, fala-me aqui da atualização de preços. Nós já ouvimos isso por parte do Presidente do Conselho de Administração. Mas então qual é o plano? Porque em 2009 a Arsenal do Alfeite passou a ser uma sociedade anónima. Deixou de estar com a Marinha. Depois, sempre nos seus Conselhos de Administração, tinha alguém indicado pela Marinha. No último Conselho de Administração, deixou de ter. Qual é a estratégia? Vamos servir a Marinha? Vamos servir clientes em mercado aberto normalmente? Quer dizer, como uma empresa em mercado concorrencial? Com certeza que a Arsenal do Alfeite tem capacidades únicas no sistema de armas, de comunicação, de sensores, que os estaleiros de Viana não têm, mas os estaleiros de Viana, depois de privatizados, estão a ser geridos e a dar lucro. E não estou a dizer com isto que acho que a Arsenal do Alfeite deve ser privatizada. Aliás, está gravado, já disse várias vezes que entendo, que o PSD entende que isto deve continuar na esfera do Estado, mas com um plano claro. Ou está ao serviço da Marinha ou não está ao serviço da Marinha. Ou está em mercado concorrencial, não está ao serviço da Marinha e a Marinha vai ter que ser reforçada na sua dotação orçamental para poder pagar aquilo que não paga hoje, que paga um preço abaixo do mercado e que o Sr. Secretário de Estado até referiu. Falou-nos em internacionalização e em provar, já vou terminar, e em provar capacidade. Ora, nós só podemos, estes homens e mulheres que fazem parte da Arsenal do Alfeite e que têm feito muito com pouco, só podem provar a sua capacidade se lhes dermos as armas para eles provarem a sua capacidade. E isso é investimento em equipamento que é necessário, que o vosso governo anterior e o atual já aprovou e depois não concretizou, e que hoje o Ministro da Defesa Nacional admite, que os Presidentes do Conselho de Administração admitem, que a Comissão de Trabalhadores admite, só não admite pelos vistos das finanças. Eu já percebi a dificuldade do Sr. Ministro da Defesa Nacional em fazer ver a importância desta instituição à tutela das finanças. Muito obrigado, Enfim, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos lá ver. Há aqui alguns aspectos que eu acho que são importantes chamar a atenção. Em primeiro lugar, de todo, e espero que não tenha passado essa ideia, eu não disse em circunstância alguma que não houve problemas de tesouraria e uma pressão enorme em matéria de tesouraria. E houve, eu aliás tive o cuidado de dizer houve.
Houve, e todos esses problemas foram sendo resolvidos. Houve. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, foi precisamente essa a primeira questão que se tentou resolver em termos de tesouraria. E o Sr. Deputado diz-me, estamos a falar de tesouraria, portanto vamos a uma coisa de cada vez. E o Sr. Deputado diz-me, mas só resolveram o problema daqui até ao final do ano. Com certeza resolvemos o problema daqui até ao final do ano, porque o problema foi resolvido dentro do exercício e dentro daquilo que está previsto do ponto de vista orçamental. E, portanto, foi assim que o exercício foi resolvido. E, portanto, a partir do momento que é resolvido na lógica orçamental, obviamente só pode estar resolvido até ao final do ano de 2021. Qualquer outra solução, estamos a falar de tesouraria, só pode ser resolvido para o ano de 2022. É porque depois, em adição a isto, parece que estamos a esquecer uma outra coisa que é muito importante. É que o Arsenal do Alfeite tem um contrato de concessão com o Estado. E é no âmbito desse contrato de concessão, nomeadamente através do reequilíbrio financeiro desse contrato de concessão, que, não nos iludamos, até hoje o trabalho essencial do Arsenal do Alfeite é feito com a Marinha. E, portanto, as receitas vêm de prestações, vêm de trabalhos e prestações de serviço que são feitas com a Marinha. E no âmbito do contrato de concessão. E, portanto, este contrato de concessão tem que ser, o reequilíbrio financeiro deste contrato de concessão é necessariamente uma condição prévia para qualquer exercício de natureza estratégica. É este o ponto que eu estou a assinalar. Eu não estou a dizer que não é necessário investimento ou que não temos solução. Estou a dizer que esta é uma questão absolutamente essencial. Eu, além disso, recordo... enfim, e já agora o Sr. Deputado perguntava, é para trabalhar com a Marinha ou é para trabalhar com a Marinha e com outrem? E a questão é esta. Já desde há muito tempo, eu devo dizer que ainda não pensava eu andar nestas andanças, nem em outras anteriores, já eu ouvia falar no célebre contrato com a Marinha de Marrocos. É um dos temas que eu ouço falar já muito. Pronto. O outro é os acordos com a TKPMS. Bom, eu vou ouvindo falar desses temas, obviamente que o Arsenal do Alfeite tem todo o interesse em conseguir ser um player de mercado e, portanto, desse ponto de vista, uma entidade que concorre em mercado, sendo que isso não põe em causa aquilo que é a prestação de serviço que está previsto no contrato de concessão, e as duas coisas são perfeitamente, são perfeitamente sobreponíveis, com o cuidado que eu tive de assinalar que depois, em matéria de financiamento ou de algumas regras, temos que ter o cuidado de conseguir separar muito bem o que é uma coisa e o que é financiamento para uma coisa e o que é outra e o que é financiamento para outra coisa. Depois, chamar a atenção para que a questão da internacionalização, da participação num determinado conjunto de projetos, fazia parte, era e parte integrante, não apenas do plano estratégico do Arsenal do Alfeite, como também era do plano estratégico da IDD. E esta participação num conjunto de projetos de natureza internacional e a ligação desta empresa a um conjunto de outras empresas que estão dentro do grupo IDD são elementos absolutamente essenciais para que a empresa possa, de facto, inserir-se num determinado conjunto de redes e começar a concorrer nesse mercado onde pretende continuar a concorrer. Agora, o ponto onde eu quero chegar aqui é dizer assim, o investimento, ninguém disse que o investimento não é necessário. O que estamos a dizer é que estamos a resolver um conjunto de pré-condições para que a sociedade possa ter algum tipo de equilíbrio que lhe permita perspectivar um plano estratégico a médio e longo prazo, incluindo um determinado conjunto de investimentos. Agora, vale a pena recordar que a questão da DOCA é um tema que é necessariamente também ele sensível, porque o investimento na DOCA tem como consequência imediata impacto na própria capacidade de resposta e capacidade produtiva do Arsenal do Alfeite. E o que eu quero chamar a atenção é que, e eu disse isso na minha apresentação inicial, e este é um tema importante a ser explorado, porque estas ligações têm que ser exploradas. Basta olhar para aquilo que é o exercício de 2019, o relatório de contas do exercício de 2019, que diz aqui, e este parágrafo eu acho que é muito importante, diz assim: fica ainda marcado pelo reinício da atividade de reparação de submarinos e por um elevado número de navios reparados e entregues ao cliente. Por exemplo, em junho estiveram em simultâneo em intervenções de docagem ou olagem nas nossas instalações o submarino Arpão, a corveta João Robi, o patrulha Mondego e o navio Escola Sagres. Este último navio numa doca seca externa, isto é, houve presença em simultâneo de vários navios na doca e recurso a uma unidade de natureza externa. Ora, num momento
em que existe tanta pressão do ponto de vista de procura que é extraordinariamente limitada. Dificuldades de planeamento. Um esforço que, aliás, temos notícias disso relativamente recentes, cujo efeito, obviamente, não é imediato sobre o Arsenal do Alfeito, de investimento a realizar por parte da Marinha. A consequência disto é, com uma procura tão reduzida, uma pressão tão grande, nós temos que pensar num conjunto de aspectos, do ponto de vista de capacitação, de inserção num determinado conjunto de redes e de equilíbrio financeiro, prévio a olhar para este tipo de investimentos. Com isto, eu não estou a dizer que nós não temos que olhar para este tipo de investimentos, que sim, naturalmente, se as coisas correrem bem, estes investimentos serão, obviamente, necessários. Agora, o que estou a dizer é que temos que fazer o caminho que necessariamente ficou perturbado pelo que se passou no ano 2020 e 2021. Temos que fazer este caminho, e temos que fazer este caminho imediatamente, este que estávamos a falar, dentro daquilo que é o exercício de 2021. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, tem a palavra, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Secretário de Estado, do Tesouro, a senhoras e senhores deputados, senhores assessores, Sr. Comendador. Todos nós sabemos, e como o Sr. Secretário de Estado referiu, o Arsenal do Alfeite vem dos anos 30 do século passado, que, claro, que eram outros tempos, sem dúvida. A situação alterou-se significativamente no início do século XXI e, no ano 2009, na opinião do Bloco de Esquerda, foi aqui que começaram os graves problemas para o Arsenal do Alfeite. Foi extinto, e aí temos a Arsenal do Alfeite, que foi integrado na Empordef, tinha o pretexto de ampliar, portanto, o número de potenciais clientes, tanto a nível nacional como internacional, e também pretendia potenciar o seu próprio negócio com uma submodernização. E esta sociedade anónima, que foi construída como uma empresa pública reclassificada, acabou por não conseguir alcançar os seus objetivos. Temos aqui a separação da Marinha do Arsenal, que, na nossa opinião, foi um erro crasso. Veja-se, por exemplo, o Arsenal do Alfeite, que as suas dificuldades têm vindo a crescer exponencialmente, praticamente ao mesmo tempo das dificuldades da Marinha. Não deixa de ser curioso, mas isso é um facto. E todos nós sabemos, Sr. Secretário de Estado, que, a seguir a 2009, esta empresa não se reestruturou, mas havia um conjunto de milhões de euros nos cofres, no banco. Veio a público, todos nós sabemos que eram cerca de 20 milhões de euros para a sua modernização, que foram, enfim, voaram para os estaleiros de Viana do Castelo e praticamente desapareceram, não se sabe. Claro, o PSD não está imune nesta situação, tal como os governos do PS, da altura e agora. Porque, por exemplo, em 2014, portanto, tínhamos o Plano Mateus, que até custou 74 mil euros, mas o Ministro da Defesa da altura, Aguiar Branco, resolveu também fazer uma experiência com o Arsenal do Alfeite, com uma criação de uma startup de defesa Alfeite, isto em 2015, já no final do governo, sem dúvida. Portanto, levou 4 anos para tomar algumas medidas, pretendia dinamizar a economia, apoiar a criação de emprego, através da formação de um centro de competências navais, separando a gestão da área de operação e infraestruturas. Bom, a montanha pariu um rato. De facto, foi algo que não se viu. Houve muito alarido na comunicação social, na altura, mas o que é certo é que nada de palpável, nada de concreto. Os investimentos não se fizeram e temos, enfim, em 2017, essa promessa dos investimentos, tanto da Doca Seca como da Ponte Cais, à volta de 15 milhões de euros. E o que é um facto é que, se a empresa tinha, em 2009, cerca de 1.200 trabalhadores, progressivamente, esses trabalhadores têm vindo a minguar paulatinamente. Tem havido muitas promessas, sem dúvida, dos vários governos, dos governos do PS também, a partir de 2015, e nada de concreto temos tido relativamente a essa matéria. E sem investimento, tanto na Doca Seca como na Ponte Cais,
repare, a Ponte Cais, as pontes encontram-se praticamente obsoletas, com 81 anos de existência, 81 anos, que não permite que os navios da Marinha de maior calado possam atracar. E isto leva a problemas sérios, nomeadamente para ter em atenção algumas reparações, alguns investimentos relativamente a essa matéria. E quanto aos trabalhadores, portanto, também as promessas dos sucessivos governos do PS não se tem visto. Portanto, a contratação de mais trabalhadores. Inclusivamente, nem promoções eles têm tido, que ali estão paradas há muito tempo. E duas ou três questões que gostava de colocar ao Sr. Secretário de Estado, embora já tivesse respondido, com certeza, várias dessas mesmas questões aqui colocadas, é que o Sr. Ministro da Defesa, numa audição que houve nesta Comissão, até em março passado, quando foi colocada a grave situação em que se encontrava o Arsenal do Alfeite, e nomeadamente o problema dos trabalhadores, que não havia promoções, etc., respondeu que ia tentar sensibilizar o seu colega Ministro das Finanças. É verdade que, se tivesse aqui o Sr. Ministro das Finanças, a resposta seria colocada diretamente. De qualquer modo, eu gostaria de colocar também esta pergunta ao Sr. Secretário de Estado, se tem conhecimento da parte do Sr. Secretário de Estado, ele já esteja sensibilizado, nomeadamente para acorrer não só aos investimentos, mas também às promoções necessárias aos trabalhadores. Outra questão. Há uns meses atrás, também numa anterior audição da Comissão de Defesa Nacional, o anterior Presidente do Conselho de Administração do Arsenal referiu que, quando entrou em funções, portanto em junho de 2020, se deparou com um problema de tesouraria. E mais disse ainda que foi elaborado um plano de tesouraria previsional para encontrar uma solução com urgência, a qual passaria por um empréstimo. O que é que gostava de colocar ao Sr. Secretário de Estado é se sabe se esse empréstimo já se operou, se vai operar, qual será o montante, etc. E, embora já tenha respondido, se efetivamente estão garantidos os salários nos próximos tempos, com certeza, no futuro, dos trabalhadores, tendo em conta as dificuldades que os mesmos atravessaram, por exemplo, no final do ano passado e no princípio deste ano. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra para responder, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Em relação aos comentários que fez, de facto, foi no relatório de contas de 2014, portanto apresentado em 2015, há de facto aqui uma menção a que, e passo a citar, em meados do ano transato, o Governo contratou a consultores externos um estudo tendente a analisar e propor cenários de evolução e soluções de reestruturação do Arsenal do Alfeite, estando subjacente a definição e implementação de medidas que garantam a sustentabilidade futura do estaleiro, dando satisfação às necessidades de manutenção da esquadra da Marinha Portuguesa e, ao mesmo tempo, a afirmação em contexto competitivo nos mercados em que a empresa opera. Sr. Deputado, vamos lá ver, os problemas do Arsenal do Alfeite não são propriamente recentes, e o Arsenal do Alfeite tem, de facto, tido um consumo relativamente grande de tesouraria ao longo do tempo, e esse problema vai se agravando quanto menor é o nível de procura que a empresa vai tendo, que é isso que vem acontecendo nos últimos anos. E, portanto, o consumo de tesouraria mensal tornou-se, obviamente, especialmente no ano de 2021, torna-se, obviamente, insuportável, sendo que em 2018 a situação não tinha sido boa, 2019 foi um bocadinho melhor, 2020 volta a piorar. E, portanto, obviamente que, e eu já o disse aqui, a situação de tesouraria, ou a gestão da situação de tesouraria do Arsenal do Alfeite no ano de 2020 foi difícil, início de 2021 também, de qualquer das formas, responder a isso, e com isso respondo também a uma das suas perguntas, foi encontrada uma solução e temos vindo a trabalhar em conjunto, o Ministério da Defesa e o Ministério das Finanças, foi encontrada uma solução dentro do exercício orçamental de 2021 para garantir que até ao final do ano, que é aquilo que se pode garantir dentro do Orçamento de Estado de 2021, que até ao final do ano estão, utilizando a expressão do Sr. Deputado,
garantidos os salários. E aquilo que temos que trabalhar é para que os salários estejam garantidos no médio e no longo prazo através da sustentabilidade da empresa, e penso que é por aí que temos que caminhar, de forma a regularizar e estabilizar o funcionamento da própria empresa. Em relação a esta questão do consumo de tesouraria, eu penso que será a última citação que eu faço num relatório e contas, mas não resisto a este. No relatório e contas de 2011, portanto, eu tenho estado a distribuir isto ao longo dos anos. Isto mostra relatório e contas de 2011, portanto, apresentado em 2012, e é feito um alerta pelo, então, Conselho de Administração, que diz o seguinte: a Arsenal do Alfeite S.A. tem uma capacidade instalada para a realização de 650 mil horas ano e foi solicitada a sua colaboração no corrente ano para um patamar próximo das 275 mil horas. Portanto, capacidade de 650 mil e solicitadas 275 mil horas. O diferencial resultante, identificado como capacidade necessária mas não utilizada, está a degradar de forma significativa a exploração da empresa, que este ano apresenta um prejuízo ligeiramente superior a 2 milhões de euros. Portanto, quando há pouco mencionou que a empresa criada ali na década de 30, ela por acaso foi na década de 20, foi em 1927, e foi, por curiosidade, e foi financiada na altura com as compensações devidas por causa da Primeira Grande Guerra. E quando a empresa é criada, obviamente que à medida que nós vamos acumulando todos os anos, ou quase todos os anos, prejuízos, é lógico que aquilo que é, digamos, as disponibilidades de tesouraria, as disponibilidades que a empresa vai tendo, elas necessariamente vão desaparecendo. Eu não duvido, aliás, porque ouvi a mesma coisa, do Sr. Presidente assinalou os problemas de tesouraria, eu também já os reconheci aqui, e ele terá mencionado, eu também o ouvi, o acesso a um empréstimo. Eu sei que o Arsenal do Alfeite ativamente procurou a possibilidade de se financiar junto à banca, portanto junto do mercado, mas a questão é que não se financiou junto da banca. A solução que foi encontrada foi uma solução encontrada dentro do orçamento. Portanto, em conjugação Ministério da Defesa, Ministério das Finanças, encontraram uma solução que permite à empresa, até 31 de dezembro de 2021, conseguir cumprir todas as suas necessidades de tesouraria. Isso é que eles falam na década de 30. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, que nos está a acompanhar por videoconferência. Se faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Espero que me estejam a ouvir e a ver. Loud and clear. Muito bem. Eu cumprimento todos os presentes, e Sr. Presidente, e cumprimento naturalmente o Sr. Secretário de Estado, agradecendo a sua presença nesta reunião, e devo dizer que saio desta reunião mais preocupado do que entrei, porque estava à espera de que houvesse alguma luz sobre as perspectivas de futuro a curto prazo e a médio prazo do Arsenal do Alfeite, mas não foi isso que eu ouvi. Ou seja, bom, a razão de ser desta reunião tem a ver com o impasse que se gerou nas audições do Sr. Ministro da Defesa. Porque, de facto, nós já discutimos esta questão diversas vezes com o Ministro da Defesa, já discutimos esta questão com administradores cessantes e iniciantes do Arsenal do Alfeite, bom, e vai tudo sempre ter ao Ministério das Finanças. Bom, o Ministério das Finanças é que tem que resolver este problema, portanto, nem o Ministério da Defesa, nem a Marinha, nem as administrações têm condições para o fazer sem que haja um investimento financeiro no Arsenal do Alfeite. Bom, e também há duas coisas que vêm sempre nessa conversa, que é a Ponte de Cais e o alargamento da Doca Seca. Sem isso, já nos foi dito por várias administrações, sem isso não é possível, designadamente, assegurar em simultâneo a manutenção dos submarinos e a manutenção das fragatas, e, portanto, isso seria absolutamente um investimento absolutamente indispensável para o Arsenal do Alfeite poder desenvolver as suas atividades, e que nem era, enfim, um investimento, enfim, financeiramente por aí além.
O Sr. Secretário de Estado, a Marinha é o mais antigo ramo das Forças Armadas Portuguesas, não é uma empresa de capitais públicos. E o Estado português tem que decidir se quer ter Marinha ou não quer. Ou seja, a Marinha de Guerra Portuguesa, bom, não vale a pena estar aqui a enumerar aquilo que a Marinha faz pelo país, não é? A garantia da nossa defesa naval, a garantia de busca e salvamento, enfim, tudo. Importante a participação, o assumir de responsabilidades internacionais da maior importância do Estado português. A Marinha tinha o seu arsenal. E tinha o seu arsenal, o arsenal do Alfeite, enfim, historicamente começou por ser o arsenal da Marinha, depois passou a ser o arsenal do Alfeite, e até que em 2009 veio uma ideia supostamente genial de empresarial, e sempre ouvimos a Marinha dizer que não há Marinha sem arsenal. O arsenal foi sempre considerado como parte integrante e fundamental para a sustentação da Marinha de Guerra Portuguesa. A partir de 2009 veio a ideia genial de que o melhor é empresarializar o arsenal do Alfeite, e a partir daí foi o caminho para o desastre. Ou seja, a Marinha deixou de ter o arsenal, passou a ser um cliente do arsenal, e agora, recentemente ouvimos um administrador a dizer que um dos problemas é que a Marinha paga mal, ou seja, a Marinha está a recorrer a preços muito baratos aos serviços do arsenal. Bom, e hoje até ouvimos o Sr. Secretário de Estado a falar da dificuldade de obter financiamentos comunitários porque seriam considerados ajuda de Estado. Ou seja, Sr. Secretário de Estado, eu acho que é absolutamente intolerável que a manutenção essencial da Marinha de Guerra Portuguesa possa ser considerada a esse nível. Ou seja, aceitar isso é dizer que não queremos Marinha, não queremos arsenal e, portanto, vamos um dia, enfim, vender. Isto são os terrenos valiosíssimos, não é? Privatiza-se isto, põe-se aqui uma empresa a arranjar iates e enfim, fazem-se para aqui umas urbanizações que isto tem um terreno ótimo com vista para o estuário. Quer dizer, não é isso que queremos. Agora, aquilo que estávamos à espera desta reunião é que houvesse alguma garantia que fosse de financiamento que permitisse ao arsenal do Alfeite não apenas não ter de passar pela vergonha de não pagar salários. Essa foi a única garantia, enfim, ou seja, que nos foi feita. Não passará por essa vergonha. Mas não nos foi dada mais garantia nenhuma. E quando se fala em investimentos necessários em concreto, o Sr. já fala-nos em pressupostos, ou seja, em pré-condições. Bom, para se poder financiar a Doca Seca e o Ponte de Cais é preciso que haja um conjunto de pré-condições. Quando é que essas pré-condições serão preenchidas? E quanto tempo vai decorrer? E o que é que vai acontecer até lá? Quer dizer, eu devo dizer que saio desta reunião muito preocupado, porque acho que o Sr. Secretário de Estado demonstrou conhecer bem este dossiê, mas aquilo que nos veio dizer aqui é uma mão cheia de nada. Ou seja, enfim, fez-nos um diagnóstico da situação financeira do arsenal do Alfeite, das dificuldades que se colocam, referiu a pandemia, quando eu creio que assim, o problema já vem de trás, quando começou a pandemia o arsenal do Alfeite já estava numa situação de crise profunda e a Marinha não parou por causa da pandemia. Portanto, a pandemia terá agravado as coisas, mas não é devido à pandemia que a situação está como está. Agora, gostaríamos de ter alguma luz ao fundo do túnel e, de facto, até agora não tivemos. E isso deixa-me, de facto, extremamente preocupado com o conteúdo das suas intervenções. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Secretário de Estado, se faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas questões, Sr. Deputado. Bom, em primeiro lugar, se calhar começar pela questão do não sair animado sobre as perspectivas de futuro e de que, enfim, da afirmação de que qualquer resposta tem que ser assegurada pelo Ministério das Finanças, o que, enfim, é um tema, enfim, recursivo e não tem só a ver com o arsenal do Alfeite, diria eu. Mas independentemente disso, ao Sr. Deputado, obviamente que eu não tenho propriamente condições para detalhar aquilo que vai ser, digamos, a implementação de um determinado plano estratégico nos próximos 5 anos. Agora, aquilo que eu estou a dizer, e se calhar tentar caracterizar, para não me repetir aquilo que já disse anteriormente, que é o investimento, e o investimento a que o Sr. Deputado faz menção, e que já aqui várias vezes foi referido, é um investimento que eu não estou a pôr em causa que o investimento seja importante, que o investimento seja necessário.
O que eu estou a dizer é que nós temos vindo a assistir a uma situação do Arsenal do Alfeite, em que, do ponto de vista operacional, do ponto de vista financeiro, o Arsenal do Alfeite não consegue responder, ou tem vindo a consumir tesouraria, porque aquilo que são os trabalhos que tem vindo a fazer não estão a ser adequadamente rentabilizados. E, portanto, isso significa que, antes de tudo mais, nós temos que conseguir pensar em como é que se estabiliza a situação financeira do Arsenal do Alfeite. E eu acho que isso é um ponto muito importante em termos de perspectivas de futuro para a empresa. Tal como os investimentos que estão previstos no PRR, que é verdade, são no essencial são de investimentos de capacitação, de formação, são investimentos que são também eles extremamente importantes, tal como, e isto faz parte, digamos, da própria estratégia definida pelo Arsenal do Alfeite, o aproveitamento daquilo que são os investimentos a realizar por um conjunto de entidades, nomeadamente entidades públicas, no âmbito do PRR, no que diz respeito à economia do mar e não só, aproveitar enquanto player, portanto, enquanto empresa, essas oportunidades, vai ser absolutamente essencial para fazer este trabalho. Recordo aquilo que já disse há pouco, que foi, nós já tivemos diversos períodos em que na DOCA, em simultâneo, estiveram vários navios e houve um recurso a entidades externas. E isto terá que acontecer sempre, porque qualquer investimento da natureza que tem sido vindo a ser assinalada pelo Arsenal do Alfeite demorará sempre pelo menos 2 anos e tal para vir a ser realizado, com as consequências que tem, obviamente, sobre a respectiva atividade. Vale a pena clarificar que nós estamos a falar sobre o Arsenal do Alfeite, não se confunda isto com o que o Sr. Deputado referiu em relação à Marinha. Obviamente, para além de merecer o nosso total respeito, a questão que interessa aqui perceber é que o Arsenal do Alfeite tomou uma opção, e isso faz parte do seu plano estratégico, de responder, e foi por isso, aliás, que o Arsenal do Alfeite foi tornada em empresa, para não meterem alhadas, que foi tornada em empresa em 2009. O objetivo era precisamente diversificar as suas fontes de procura e, portanto, as suas fontes de receita. Porquê? Porque, de facto, havia uma dependência excessiva de uma determinada entidade, e a dependência excessiva, e é para isto que nós estamos a olhar, desta entidade, cria, de facto, problemas do ponto de vista da discussão da sustentabilidade futura da empresa. É este exercício que tem que ser feito. Mas o trabalho que precisamente tivemos a fazer, em ligação com o Ministério da Defesa, que tem a tutela setorial, foi precisamente tentar assegurar que o trabalho que é feito com a Marinha Portuguesa é objeto, no âmbito do contrato de concessão, do tratamento adequado. Sr. Deputado, só 2 coisas adicionais que eu tenho que assinalar. A primeira, eu não utilizei a pandemia como argumento, limitei-me a dizer que a pandemia teve um impacto significativo numa situação que já era o que era, mas teve um impacto significativo em matéria de planeamento e veio perturbar um pouco mais, e veio perturbar aquilo que era um conjunto de iniciativas e de projetos que se pretendia que viessem a ser implementados. Uma última nota para falar sobre a questão das ajudas de Estado. Eu tive o cuidado de precisamente separar aquilo que é a atividade militar, portanto o trabalho que é feito para a Marinha, daquilo que é feito de natureza concorrencial. E foi nesse contexto que eu falei dos auxílios de Estado, não na parte respeitante à existência, aliás, repito, de um contrato de concessão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para a última intervenção desta primeira ronda, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Só fazer aqui, recordar ao Sr. Secretário de Estado aqui alguns números que, no entender, portanto, do CDS, portanto, são importantes. 1938 foi quando entrou em plena atividade, de facto, o Arsenal do Alfeite. Nas décadas seguintes, nas décadas de 40, 50 e 60, foram caracterizadas, de certa forma, pela grande construção de navios militares, entre outros, para entidades estatais não só, mas também contribuiu muito para o desenvolvimento da Marinha Mercante com a construção, de facto, de grandes navios.
Nos anos 70 foi aumentada a sua capacidade operacional, nomeadamente com a construção de a doca seca e da doca flutuante, esta última destinada principalmente para a recuperação ou para tocar ou reparar, portanto, os submarinos. De 90 até à atualidade, várias reestruturações foram feitas, tendo culminado com a extinção do Arsenal do Alfeito com vista à sua empresarialização em 2009 e constituída sob a sociedade anónima com capitais exclusivamente públicos, tendo iniciado a sua atividade a 1 de setembro de 2009. Antes de 2009, o seu Estado de Estado, o número de trabalhadores era superior a 1.200, entre quadros técnicos e operários, e segundo os dados, portanto, que temos hoje, são cerca, portanto, de 420. Portanto, o capital humano que se perdeu ao longo destes anos todos, ou nos últimos anos, não tem preço, o Estado de Estado. Estamos a falar de pessoal, portanto, muito técnico, portanto, muito específico, valiosíssimos em termos de capacidade de recursos humanos, engenheiros, de técnicos superiores, que é um capital humano que se perdeu nos últimos anos, que é muito significativo. Em junho do ano passado foi anunciado pelo novo Conselho de Administração, foi anunciado o novo Conselho de Administração e pela primeira vez não integrou, pela primeira vez na história, nenhum oficial da Marinha. Portanto, de facto, é inédito. Esta administração que veio a substituir a anterior, presidida pelo Contra-Almirante José Garcia Belo, conseguiu aumentar em 48% o volume de negócios e reduzir no ano o prejuízo do estaleiro de 4,5 para 1,9 milhões de euros em janeiro do presente ano. Perdeu o seu presente porque se demitiu. Tendo em conta a importância estratégica do Arsenal do Alfeito, nomeadamente para a Marinha Portuguesa, em setembro passado o CDS questionou o Governo sobre a estratégia que estava a ser seguida e os planos, bem qual o ponto da situação atual. A resposta, portanto, que obtivemos, que o CDS obteve, foi: o Arsenal do Alfeito tem em vigor contratos de manutenção ou reparação apenas com a Marinha Portuguesa, diretamente ou por subcontratação de outras entidades, a que a Marinha contratou serviços de manutenção e reparação, concretamente o DMI holandês Fragatas de classe Bartolomeu Dias e a TKMS alemã, portanto, submarinos, sendo que, no mês passado, a comunicação social avançava que uma das 5 fragatas, situação que já foi também aqui referenciada portuguesas, apenas uma estava a funcionar plenamente, e fazia também o comparativo das horas de navegação, e notava que a Marinha estava com uma quebra de atividade na ordem dos 30%, comparada com o tempo prévio à pandemia prévio à crise de 2011. Devo ainda deixar nota que a fragata Vasta Gama está parada há 4 anos e está a ser usada para fornecer outros equipamentos, o que tornar muito em breve, se já não está de facto mesmo irrecuperável, se é de facto já não se encontra mesmo irrecuperável. Deixar nota também que em 14 de maio, foi assinado na Ilha Terceira, por 16 países, 2 do lado do oceano, declaração conjunta do Atlantic Center, que tornou do objetivo de tornar uma zona mais segura e próspera. O PRR prevê a criação de um centro de operações de defesa do Atlântico e a construção de um navio que funcionar como plataforma multiusos de presença no Atlântico no valor estimado de 94,5 milhões de euros. Ainda que operado pela Marinha, este navio, ou um navio deste tipo, não substitui a presença naval militar, que faz sentido para um país como Portugal, porque não basta apenas falar de mar e a importância estratégica do mar, depois quando na prática, quando as medidas concretas e que são essenciais para a defesa da nossa costa e a defesa do mar não são aplicadas de facto na prática. Tanto mais quando se compromete com outros países a trabalhar mais e melhor o Atlântico. 97% do nosso território, como todos sabemos, portanto, é mar, o que nos traz mais responsabilidades e oportunidades, e que só é possível aproveitar se tivermos de facto uma marinha forte, valorizada, com os recursos e com a capacidade de ação. Agora, se os recursos são sempre escassos, temos que sabê-lo aproveitá-los melhores, não perdendo em termos de... Temos que investir neles, ou apenas de facto no fim o saldo ser bastante negativo. Em dezembro passado, o ex-presidente apontou como essenciais o alargamento da DOCA e da Ponte de Cais, que aguardavam luz verde das finanças, sendo que só estes investimentos será possível avançar com o trabalho no ambiente da Marinha. De uma das perguntas que eu lhe faria, se, pelo que nos apercebemos aqui, portanto, não está previsto ainda o lançamento do concurso, mas se existe já algum, ou se o seu Secretário de Estado portanto, tem conhecimento, ou se já viu, do caderno de encargos para a recuperação, portanto, o alargamento da DOCA seca. Deixar também a nota que o CDS também há muito tempo que tem vindo a alertar para as graves consequências das chamadas cativações de bolso, situação esta, portanto, já levantámos diversas vezes em sede de comissão. A situação, portanto, da fragata, que diga-se também já denunciámos há vários anos, que também veio revelar que, de que nada serve estar inscrito na
quando não há cativações nas Forças Armadas, pois o Governo acaba por ceder essas mesmas cativações encaptadas e não as planeia em condições. E deixar ainda mais uma pergunta. Também, que programas e que medidas estejam diretamente ou não relacionadas com o Arsenal do Aveiro, que aguardam libertação neste momento de verbas por parte do Ministério das Finanças. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. Miguel Cruz tem a palavra, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. E conseguiu dizer a palavra que eu não consegui, não vou tentar novamente. Não, correu bem, correu bem. Tenho que cumprimentar por isso. Vamos lá ver. Queria começar por fazer aqui alguns comentários e depois responder às duas perguntas. Bom, em primeiro lugar, enfim, nada a dizer, fez no fundo aqui um historial daquilo que foi o papel ao longo do tempo do Arsenal do Alfeite, sendo que em 2009 há claramente esta intenção de fazer ou de não ter, portanto, o Arsenal do Alfeite, a empresa, dependente exclusivamente da Marinha Portuguesa, exercício que vamos ser francos, ao longo destes últimos 12 anos foram prestados serviços fora da Marinha Portuguesa, mas a grande maioria dos serviços continuaram a ser dentro, digamos, do chamado contrato de concessão e, portanto, desse ponto de vista, diria que a estratégia que procurou ser implementada foi pouco conseguida, embora tenha conseguido ter aqui alguns resultados. Depois, é bom também nós reconhecermos, e acho que esse é um aspecto importante e que marca muito aquilo que temos vindo ou que eu tenho vindo aqui a dizer e que temos vindo a trabalhar, que é a manutenção de navios e particularmente navios com determinadas características, e especialmente para uma empresa que quer ganhar mercado e, portanto, conseguir entrar aqui em mercado de navios com determinadas características, nomeadamente os submarinos. Obviamente que a manutenção e as competências em sede de manutenção são muito diferentes do que eram há 20 anos atrás ou há 30 anos atrás. E este é um tema importante. É um tema importante porque, de facto, ou isto valoriza aquilo que eu tenho vindo a dizer, que é a formação, a capacitação, mas, digamos, a participação num determinado conjunto de projetos que trazem uma novidade ou que trazem a capacidade de participar em exercícios em que, digamos, a atualização tecnológica ou as necessidades mais recentes são aí muito trabalhadas. Eu acho que este é um tema absolutamente essencial. Dizer, Sr. Deputado, que, se não me falha a memória, em 2009, porque utilizou o número dos 1.200, aliás, um anterior deputado, não sei se do Bloco de Esquerda, se PCP, tinha mencionado esse aspecto, mas em 2009, quando a empresa é criada, se não me falha a memória, a empresa é criada com 681 trabalhadores, era esse o valor em 2009. E é verdade, hoje temos 445, como eu disse, entre 2015 e 2016 houve um ligeiro aumento. A estrutura etária a idade média é de facto muito elevada e isso teve consequências, obviamente, também nas próprias saídas. Depois, em relação às perguntas que me coloca, em relação ao investimento, se já há caderno de encargos, não há caderno de encargos que nos tenha sido apresentado. Há características básicas do investimento que têm vindo a ser discutidas e que, como eu referi, têm que ser ponderadas face, digamos, àquilo que era, numa determinada altura, a apresentação do plano estratégico das necessidades de investimento, face a uma determinada dimensão da procura que estava estimada para, na prática, deixa-me utilizar esta expressão, provavelmente incorreta, mas, enfim, no período pré-pandemia essa estimação tinha sido feita e aquilo que tem que ser a adaptação deste investimento, tem que ser a adaptação deste investimento agora. Depois dizer-lhe que não há, em matéria de investimento, portanto, não há programas ou medidas que estejam neste momento suspensas de autorização por
parte do Ministério das Finanças. Aliás, a esse propósito, eu já disse há pouco que, por exemplo, o plano de atividades e orçamento do Arsenal do Alfeite não foi ainda apresentado, o que, insisto, nos cria aqui algum problema em matéria de, obviamente, de acompanhamento, embora, obviamente, nós temos estado a trabalhar com o Ministério da Defesa numa situação que não será propriamente típica. E, finalmente, concluir dizendo, Sr. Deputado, que não discordo nada do que referiu, sempre que entrou no domínio da abordagem à Marinha, sendo que eu aí não lhe consigo responder. Enfim, a minha intervenção nesta matéria, obviamente, tem a ver com a empresa, tem a ver com o Arsenal do Alfeite, e aquilo que eu acho que é importante termos em atenção é, uma coisa é uma coisa é olhar para a Marinha, outra coisa é olhar para o Arsenal do Alfeite e perceber se sim ou não aquilo que é a procura que lhe é dirigida pela Marinha é financiada da forma mais adequada. Essa, insisto, foi a grande preocupação em sede do próprio contrato de concessão Estado-Arsenal do Alfeite, que tem, de facto, que regular um mecanismo eficiente de prestação de serviço por parte do Arsenal do Alfeite à Marinha. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Bom, Srs. Deputados, terminámos a primeira ronda, vamos dar início à segunda. Eu gostava de saber se todos os Srs. Deputados querem, o Partido Socialista, a deputada Cristina Jesus, o Sr. Deputado Carlos Reis e o Sr. Deputado Pedro Maia Soares, o Sr. Deputado João Vasconcelos também vai querer, o Sr. Deputado António Filipe, eu não sei se nos está a ouvir, se não. Então, a Sra. Deputada Cristina Jesus, faz favor, tem a palavra, tem 3 minutos. Eu pedia que nesta segunda ronda fossem mais rigorosos. Eu, pelo menos, tentarei ser. Faz favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, as Senhoras e os Srs. Deputados. O Sr. Secretário de Estado, aqui ao longo desta audição, focou-nos aqui 3 aspectos importantes. A estabilização da tesouraria em 2021, que é um aspecto muito importante para este ano, numa lógica de curto prazo. A criação de condições para a renegociação do contrato de concessão com o Estado, que também é um aspecto muito importante. E, por último, os instrumentos do PRR e a importância da IDD aqui mais numa ótica de investimento e de médio e longo prazo. E as perguntas que lhe quero fazer são essencialmente deste último aspecto. E então queria lhe perguntar qual é o verdadeiro contributo do PRR para ajudar o Arsenal do Alfeite a ultrapassar estas dificuldades financeiras e gostaria de saber em concreto como é que serão utilizadas essas verbas e se já há alguma calendarização para essas verbas. Depois, um outro aspecto também já aqui foi referenciado como muito importante é a capacitação de recursos humanos para adquirirem novas competências de acordo com, sempre nessa perspectiva de médio e longo prazo, de investimento em médio e longo prazo. Aqui entra também, como já foi referido, a IDD, que é fundamental para que o Arsenal do Alfeite possa entrar, digamos, em circuitos internacionais e possa, de alguma forma, atrair investimento. E aqui também gostava de lhe perguntar em que medida é que o PRR pode contribuir para a capacitação dos recursos humanos nestas novas competências e, desta forma, ser um atrativo de investimento. Por último, queria lhe perguntar se existem outros fundos comunitários que também possam ser utilizados na atração de investimento e sempre numa perspectiva aqui também de médio e longo prazo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Foi mais que perfeito. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra, por favor. São 3 minutos, Sr. Secretário. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito rapidamente. Sim, em relação à estabilização de tesouraria, apenas em relação àquilo que referiu como renegociação do contrato de concessão. Eu não sei se lhe posso chamar exatamente uma renegociação. Essencialmente, o que está aqui, ou a figura que eu tenderia a utilizar como mais adequada, seria o reequilíbrio financeiro. E, portanto, a questão do reequilíbrio financeiro permite, digamos, à empresa ter uma determinada folga do ponto de vista operacional e, portanto, consequentemente, do ponto de vista da tesouraria, embora, novamente, aqui entra em conjugação sempre a mesma questão, que é, existe capacidade que não está a ser utilizada, sim ou não. Pronto. Depois, em relação ao PRR propriamente dito, no âmbito do PRR, no essencial, como eu disse,
o foco está na área da capacitação e da formação. O objetivo deste exercício de capacitação e de formação tem muito a ver com a capacidade de, peço desculpa novamente pela repetição, capacitar o Arsenal para que ele possa depois então participar num conjunto de projetos comuns que possam ser lançados em ligação com outras entidades. Eu cito sempre aqui, em particular a Edisoft, que, enfim, que é um parceiro aqui relativamente importante, mas o próprio PRR tem, quer em matérias de natureza tecnológica enfim, tecnologias de comunicação, tem ali investimentos relativamente significativos aos quais o próprio Arsenal do Alfeite pode recorrer. Em simultâneo, e volto a dizer, no âmbito da economia do mar, há um conjunto de investimentos, e há um conjunto de investimentos previstos, nomeadamente por entidades públicas, às quais o Arsenal do Alfeite pretende concorrer e tem todas as condições para concorrer, volto a dizer, nomeadamente se conseguir responder ou se conseguir dar respostas a áreas e a necessidades de natureza mais tecnológicas, que envolverão também investimentos adicionais, precisamente em questões, em ferramentas e em equipamentos mais evoluídos do ponto de vista tecnológico. O investimento no que diz respeito à formação, ele está previsto ter início logo ainda no segundo trimestre, finais do segundo trimestre, princípio do terceiro trimestre. Vamos ver, enfim, pode haver aqui algum deslizar, mas no terceiro trimestre deste ano o investimento tem origem e o essencial é concretizado até ao final do ano de 2022. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Carlos Reis, sinta-se pressionado pelo tempo, pela poupança de tempo, quer o Sr. Secretário de Estado, quer a Sra. Deputada. A poupança é total. A poupança é total. Sinta-se pressionado, sinta esse peso nos seus ombros. Muito obrigado, Sr. Presidente, e por mais que estivesse aqui a falar, já percebemos que a coisa não está de feição. Portanto, estou-me a sentir claramente pressionado a esse nível. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, Sr. Secretário de Estado. Acho que não lhe vou dar nenhuma novidade, mas quem o ouvir durante esta audição toda, se calhar, ainda pode ter essa tentação. O Alfeite já não serve a Marinha. É factual, já não serve a Marinha. E há uma confusão que o Sr. Secretário de Estado faz entre procura e fila de espera. É que aquilo que acontece no Alfeite não é procura. Essas embarcações que o Sr. Secretário de Estado nomeou estão à espera. Porque o Arsenal do Alfeite não consegue dar vazão, permita uma expressão, porque não cumpre prazos, não tem material, precisa de investimento. E vou-lhe dar um caso muito, muito concreto. Há uma encomenda de 2 lanchas salva-vidas para a Marinha, que é um bom e um mau exemplo da forma como funciona o Arsenal do Alfeite. O estaleiro apostou em novas tecnologias, em material compósito, fez um molde, um pré-molde, que até dá para servir a Marinha e depois vender aos tais clientes no mercado concorrencial. Ela devia estar pronta, a primeira lancha, em 2020, ainda está em testes, portanto ainda não foi entregue, e a segunda lancha não tem previsão, porque falta o financiamento, o dinheiro foi gasto no pré-molde e 30% do trabalho já foi realizado com o equipamento comprado e, portanto, não tem forma de entregar a segunda lancha quando ainda não entregou a primeira. Portanto, hoje o Arsenal do Alfeite já não serve. A Marinha precisa de investimento. E eu recordo, Sr. Secretário de Estado, quem nomeou as várias administrações. Os senhores estão no Governo há 7 anos. Os senhores conhecem esta realidade. O Sr. Ministro das Finanças conhece esta realidade. Assinou aquela portaria com o ex-ministro Azeredo Lopes. Portanto, muita internacionalização, muito plano, muita ideia. Percebo a estabilização que tem que ser feita, a sustentabilidade. Percebo a questão do contrato de concessão, a natureza do investimento. Tenha que dirimir tudo isso com o Sr. Ministro da Defesa Nacional, mas tem que apresentar aqui uma solução e não trazer-nos leituras dos relatórios de 2011. Tem que nos dar aqui um horizonte de resolução para isto. E quero lhe dizer com muita sinceridade. O Sr. Secretário de Estado disse-nos que conseguiu acomodar o não empréstimo e, portanto, conseguiu acomodar dentro do Orçamento de Estado uma solução para que a Arsenal do Alfeite não recorresse a um empréstimo, certo? Foi isso que
que eu percebi. Não consegue acomodar da mesma maneira, e vou apelar ao seu espírito criativo, seu e dos seus colegas, mais 15 milhões de euros para fazer esses investimentos que são absolutamente fundamentais. Eu tenho que fazer a pergunta concreta porque eu saio daqui absolutamente frustrado por não ter uma resposta concreta em relação à Ponte Cais e em relação à Doca Seca, que foram os investimentos nomeados pelos meus colegas durante várias sessões, audições, nomeados pelo Ministro da Defesa Nacional, pelos Presidentes do Conselho de Administração, e, portanto, faço-lhe essa pergunta de uma forma muito, muito concreta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, se faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, vamos lá ver. Não serve a Marinha, utilizando a expressão do Sr. Deputado, mas, obviamente, presta serviço à Marinha. É isso que faz parte, digamos, do pacote de atividades do Arsenal do Alfeite e, quer queremos, quer não, serve maioritariamente a Marinha nesta acessão de que a Marinha é o seu principal, neste momento, exclusivo cliente. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, não, Sr. Deputado, eu tento não confundir lista de espera com a questão da capacidade. Eu li alguns extratos de relatórios essencialmente para demonstrar, que isto, enfim, são situações que não são novas. Aliás, eu tenderia a dizer que elas vão-se repetindo todos os anos desde 2009. A única coisa que muda é que, ao longo do tempo, a situação financeira vai piorando e, portanto, quanto mais para a frente nós estivermos, mais delicada é a situação financeira. E dois, para demonstrar que já no passado a questão precisamente da gestão entre aquilo que é a fila de espera e aquilo que é a procura e, portanto, a capacidade, se conseguiu dirimir. Agora, respondendo à sua questão, aquilo que mencionou relativamente aos moldes, sim, isso fez parte do pacote de dificuldades de tesouraria. Não foi só uma questão de pagar ou não pagar salários. Foi uma questão também de poder pagar aos fornecedores e desenvolver trabalho adicional com os fornecedores. E é isso, Sr. Deputado, que nós estamos a dizer, que esse problema, até ao final do ano, estamos dentro do Orçamento de Estado para 2021, está resolvido. E, portanto, a empresa pode procurar responder nessa matéria. E agora, em relação àquilo que é a preocupação que vem manifestando, isto é, em relação àqueles dois investimentos em concreto, eu gostava de insistir neste aspecto primeiro e depois a seguir olhar um bocadinho para a frente, que é, primeiro aspecto, vamos olhar para o dia de hoje. Porque, Sr. Deputado, eu não consigo fazer isto de outra maneira, que é olhar para o dia de hoje. E olhar para o dia de hoje, dizer assim, eu vou contratualizar estes investimentos, não resolve o problema mais imediato do Arsenal do Alfeite. Portanto, eu não disse que os investimentos não eram importantes ou não tinham que ser feitos. O que eu estou a dizer é, há um conjunto de aspectos que têm que ser garantidos para que o Arsenal do Alfeite consiga sobreviver, para que esses investimentos possam ser úteis. É isto que está em cima da mesa. E, portanto, a resposta também aqui é, e respondendo à afirmação que fez, se não conseguem, no fundo, raspar lá um bocadinho e encontrar 15 milhões de euros dentro do orçamento, a resposta é, no Orçamento de Estado para 2021, estes montantes não estão previstos. Portanto, a resposta não será dada dentro do Orçamento de Estado de 2021. Em qualquer circunstância, volto a dizê-lo, estes aspectos, digamos, prévios e, inclusivamente, o próprio arranque do investimento no âmbito do PRR são absolutamente essenciais para que o Arsenal do Alfeite se possa modernizar e para que o Arsenal do Alfeite possa continuar a sua atividade. E dito isto, sim, Sr. Deputado, eu tenho este hábito de tentar em cada momento olhar para o futuro e ver exatamente o que é preciso fazer numa história de uma empresa que de facto tem sido muito difícil, dá 12 anos para cá, que é o tempo que ela existe. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. O que o Bloco de Esquerda considera é que o Arsenal do Alfeite tem sido alvo de várias experiências, vários experimentalismos ao longo dos últimos anos. Em 2009, portanto, esta empresa foi transformada numa sociedade anónima, embora com capitais exclusivamente públicos. Depois, em 2015,
tivemos o tal Centro de Competências Navais, do governo PSD-CDS, que não resultou em nada. E em 2021, o Sr. Ministro, o atual Ministro da Defesa, anunciou que em março que iria ser criada uma academia, através de um protocolo envolvendo o Arsenal, portanto a IDD, o Consórcio de Escolas de Engenharia e a Associação de Indústrias Navais, o que queria antever, portanto, a formação de um pool de recrutamento para a indústria naval, tanto para o Alfeite como para as indústrias a nível nacional, no âmbito da defesa. Curiosamente, temos aqui um conjunto, portanto, o intervalo de 6 anos, entre 2009 para 2015, 6 anos, 2015 para 2021, outros 6 anos. Esperemos que, em 2007, não é, o Bloco de Esquerda faz votos para que isso não aconteça, ou antes, a Comissão de Defesa e o Parlamento não esteja a lamentar, portanto, a extinção do Arsenal do Alfeite. Esperemos que isso nunca aconteça. E a experiência, de facto, tem sido muito triste. Já no século XVI, dizia Duarte Pacheco Pereira que a experiência é a mãe de todas as coisas e por ela sabemos radicalmente a verdade. Bom, têm sido experiências muito tristes e veja-se em que ponto a situação se encontra o Arsenal. 2 questões ou 3 que queria colocar aqui ao Sr. Secretário de Estado é se tem conhecimento que de facto a Academia já tenha avançado ou se brevemente iremos ter a tal Academia. E, por outro lado, em termos de trabalhadores, por causa dos dados que eu tenho, é que em 2009 a empresa tinha 1.200 trabalhadores e que, um pouco mais à frente, em 2014, eles já seriam 560. Agora, pelos vistos, não chegam a 450 trabalhadores. Aquilo que eu queria perguntar neste âmbito é se o Sr. Secretário de Estado sabe se já foram desbloqueadas as verbas para a promoção dos trabalhadores que faltam, ou se não foram desbloqueadas, se o Sr. Secretário de Estado vai interceder junto ao Sr. Ministro das Finanças para desbloquear essas verbas, para proceder à promoção dos tais trabalhadores, tal como à contratação de novos trabalhadores, que o Sr. Ministro disse em março que iam ser contratados 103 trabalhadores, 69 seriam substituições, 34 novas admissões, e 20 técnicos superiores nas áreas de engenharia naval, mecânica, hidráulica, eletrónica e gestão industrial. Portanto, estas questões que queria deixar aqui ao Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, se faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões que coloca. Em relação à questão da Academia a avançar, este é enfim, novamente este é um trabalho que é desenvolvido pelo Arsenal do Alfeite com o apoio do seu acionista, da IDD. De qualquer das formas, este trabalho estava avançado e, portanto, o planeamento da Academia e, portanto, os trabalhos iniciais de estudo e diagnóstico que depois levam ao lançamento e que farão parte daquilo que é submetido ao plano de recuperação, estavam avançados e, portanto, penso que estaremos em condições de avançar com este tema no âmbito do PRR assim que possível. Em relação às questões que coloca de desbloquear das verbas para promover os trabalhadores ou da contratação de novos trabalhadores, Sr. Deputado, a questão, a argumentação, penso que não pode ser focada nas questões de natureza financeira, mas sim na proposta por parte da própria empresa. Eu já tive a oportunidade de assinalar que a empresa não apresentou o seu plano, ainda não apresentou o seu plano de atividades e orçamento. O que é que isso significa? Significa que, entre outras coisas, se houver de facto uma alteração, por exemplo, naquilo que têm sido os custos com o pessoal e, portanto, com a massa salarial, que, aliás, devo dizer que de 2018 para 2019, os anos que eu me recordo, portanto, 2018 para 2019, portanto, a carga salarial aumentou, de 19 para 2020 ela manteve-se efetivamente razoavelmente estável. O problema ali foi que, de facto, a prestação de serviço baixou, mas
se houver este tipo de alterações, ou se pretender haver este tipo de alterações, tal como se pretender haver contratações, mesmo que para a substituição de pessoal existente na empresa, ou para pessoal novo para responder a determinadas necessidades, e isso tem que ser fundamentado e apresentado em sede do Plano de Atividades e Orçamento, para que se possa perceber qual é a necessidade, qual é a utilidade, qual é o impacto orçamental, e isso é objeto de análise e de autorização nessa sede. Não chegámos a esse ponto. O Plano de Atividades e Orçamento não foi apresentado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, deseja usar a palavra nesta ronda? Sim, muito rápido, Sr. Faz favor, Presidente. Sr. Deputado. Todos nós constatamos, de facto, que a Armada Portuguesa, portanto, está abaixo dos limites mínimos. Já falámos sobre isto, já falámos sobre a manutenção das fragaças, ou a falta de planeamento da manutenção das fragaças, dos NPOs. Agora, Sr. Secretário de Estado, o CDS tem estado aqui muito preocupado, e acho que todos nós saímos daqui também muito preocupados, com a informação que o Sr. Secretário de Estado nos transmitiu, que ainda não existe, portanto, caderno de encargos ou qualquer plano para o alargamento da DOCA, portanto, ir para a ponta de cais. Portanto, e se nada for feito, e todos nós, portanto, de certa forma, concordamos, que se não se verificar os investimentos que são necessários, tanto à DOCA e à ponta do cais, a situação, portanto, do Arsenal do Alfeire, portanto, estará, e conclusivamente, a situação, portanto, da Armada Portuguesa, da manutenção dos navios, está mais do que posta em causa. Portanto, não existindo o caderno de encargos, as nossas expectativas são que nos próximos 4 a 5 anos nada será feito, portanto, ou não estará concluída qualquer tipo de intervenção no alargamento da DOCA, na ponta do cais, o que de facto mostra e deixa-nos muito preocupados sobre esta situação. O Ministério da Defesa constantemente empurra a situação, portanto, para a situação das finanças, das cativações, ou das faltas, apesar da lei, e nós insistimos de transmitir que não existem cativações, mas elas na realidade existem, são chamadas, portanto, cativações de bolsos. Portanto, daí deixar esta nota, porque a situação de tesouraria, como disse o Sr. Secretário de Estado, do Arsenal Alfeite, vai-se agravando ano após ano. Os investimentos são fundamentais para tentar dar um impulso e no sentido também de projetar e de planear, portanto, o futuro, portanto, do Arsenal lá feito. Portanto, parece aqui um pouco com um bocadinho de rabo na boca. Portanto, se nada for feito, não se consegue fazer a manutenção da Armada, ou as dificuldades vão passando ano após ano. Neste momento temos uma fragata, quando as outras estão todas encostadas, já temos problemas com a manutenção, portanto, dos NPOs. Portanto, deixar aqui esta nota, portanto, do CDS mostra-se muito preocupado com a falta, portanto, de planeamento, não existência ainda de qualquer tipo de caderno de encargos para as intervenções que são fundamentais, os investimentos que são fundamentais para o Arsenal do Alfeito, que vai deixar certamente a Armada ainda pior que o que estava. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado tem a palavra para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, bom, vamos lá ver. Em primeiro lugar, no que diz respeito à Marinha versus Arsenal do Alfeite, eu repito, a discussão daquilo que são os investimentos realizados pela Marinha é uma discussão que é extra à discussão sobre o Arsenal do Alfeite. E, aliás, acho que nessa matéria o Governo deu aqui, penso que deu aqui recentemente um enquadramento muito significativo em investimentos nessa matéria. Agora, olhando para o Arsenal do Alfeite, que é aquilo que nos traz aqui hoje, no que diz respeito ao Arsenal do Alfeite, talvez, enfim, eu estou certo que isso não eliminará o nível de preocupação do Sr. Deputado, mas só assinalar que, o que eu referi há pouco é que nós, Ministério das Finanças, não recebemos nenhum caderno de encargos. Eu admito que o Arsenal do Alfeite tenha o trabalho feito e, aliás, eu disse-o há pouco, as coisas tinham sido totalmente caracterizadas por parte do Arsenal do Alfeite em matéria de necessidades. No período pré-pandemia, nós sabíamos da existência de uma análise que tinha sido feita nessa matéria, ela tem que ser adaptada. O Sr. Deputado fala isso significa que num horizonte de 4 a 5 anos não teremos nada, e a resposta é, Sr. Deputado, não sei, primeiro porque este investimento é um investimento que, tanto quanto eu me recordo, teria um horizonte temporal à volta de 2 anos, e em segundo lugar, Sr. Deputado, queria insistir muito nesta matéria, que é, se nós hoje entrássemos a fazer esse investimento, não era isto que ia resolver o problema mais imediato do Arsenal do Alfeite. E, portanto, nós temos que, e reconhecendo, eu aqui, peço desculpa só de assinalar isto, eu tenho que insistir muito na razão
da afirmação do Sr. Deputado do PSD há pouco, que é, sim, nós temos que ter aqui um equilíbrio, que é muito complicado. Se ele fosse fácil, ele provavelmente já estava feito há vários anos, entre aquilo que é a questão da lista de espera e a questão da capacidade. E esse é um exercício que é em si relativamente complicado, mas nós não podemos deixar de responder no imediato àquilo que são as necessidades de, digamos, de sobrevivência do arsenal do Alfeite e depois, nesse contexto, e assegurado essas condições, ou ao mesmo tempo que estamos a assegurar essas condições, reolhar para o plano estratégico e assegurar as condições para que o plano estratégico seja implementado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Senhores deputados, ainda temos uma ronda de perguntas. Eu só tenho inscritos para perguntas a Sra. Deputada Ana Miguel dos Santos e o Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis. Não tenho inscrito mais nenhum deputado, pelo que dou a palavra à Sra. Deputada, ao Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu confesso a minha frustração, porque nós já tivemos tantos interlocutores nesta matéria. O senhor não é o mais difícil, mas é o mais avalizado, porque, de facto, vem-nos dizer aquilo que nós não queremos ouvir, é que, além de não haver provisão para esses investimentos que nós achamos importantes, eles não resolvem per si. Nós sabemos isso, repare. Os Presidentes do Conselho de Administração, o Ministro, a Comissão de Trabalhadores, nós, enquanto deputados, sabemos que há 3 problemas ali. Não haver plano, um problema de tesouraria premente e a questão dos investimentos. E há pouco disse que, se fosse fácil, fez-me lembrar aquela frase dos fuzileiros que estava hoje na Escola dos Fuzileiros. Se fosse fácil, já teria sido feito. Enfim, eu acho, tenho a tendência para, quando há vários problemas, tentar resolver um de cada vez. E, portanto, eu começava por resolver o problema dos investimentos, que foi aquilo que os Presidentes do Conselho de Administração nos disseram. Os senhores querem resolver a questão da tesouraria, pensar na internacionalização e enquadrar os investimentos nisso. Eu acho esse trabalho mais difícil. Senhor Secretário de Estado, para não acabarmos a fazer como na cultura, a pedir às pessoas para jogarem raspadinhas para financiar a cultura, para não termos a vergonha de nos acontecer o mesmo em relação ao Arsenal do Alfeite, eu terminava só perguntando-lhe se está em condições de me responder porque é que a portaria 373 de 2017 não avançou depois de ter sido assinada. É só. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Ana Miguel dos Santos, tem a palavra, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria só apenas deixar aqui uma nota ao acionista Estado, que no fundo é quem liberta aqui, o representante de quem liberta o dinheiro, que a Marinha não vive sem o estaleiro e este em particular não vive sem a Marinha. Porquê? Porque o Arsenal do Alfeite distingue-se de, por exemplo, dos estaleiros navais de Viana do Castelo pela sua vocação eminentemente militar. Enquanto, por exemplo, os estaleiros navais de Viana do Castelo produzem navios, o Arsenal é quem monta as armas e o sistema de comunicações dos navios de guerra. Mas, como disse há pouco o Sr. Deputado João Vasconcelos, há um problema, os trabalhadores, é preciso acrescentar trabalhadores. Eu até diria o seguinte, porque nós para termos trabalhadores é preciso trabalho. E para termos trabalho, nesta situação em concreto, são precisas condições para o fazer. E essas condições implicam obras. E, portanto, era importante que o Ministério das Finanças tivesse esta noção, sobretudo porque nós congratulamos que o Governo tenha ouvido o PSD relativamente à utilização do PRR para investir no Arsenal do Alfeite. Portanto, o que queria era sensibilizá-lo para esta matéria e, sobretudo, para a vocação eminentemente militar do Arsenal do Alfeite, que tem que ser tratado não com uma lógica só tradicional, mas como uma lógica integrativa e com esta especificidade. E, portanto, o que nós queríamos aqui deixar e apenas reforçar é que, sem estas obras, nós estamos, mais uma vez, a deitar dinheiro em cima de um problema. E o que nos preocupa é perceber que o acionista Estado, neste caso, os Conselhos de Administrações, nem sequer cumprem as regras mais básicas de apresentação de contas. Portanto, era isto que gostaria aqui de sinalizar. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Secretário de Estado, tem 4 minutos para responder e depois encerramos a nossa audição. Muito obrigado. Faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Vamos lá ver. Bom, em primeiro lugar, em relação à questão da prestação de contas, eu tenderia a discutir ainda essa questão do cumprimento das regras básicas. Em primeiro lugar, pela imputação da responsabilidade. Em segundo lugar, porque na prática a empresa está ainda em condições, como sabemos, está ainda em condições, dentro dos prazos legais, para apresentar o respectivo relatório e contas e, portanto, para o levar à Assembleia Geral. Pronto. Depois, e portanto, enfim, desse ponto de vista, o que eu assinalei foi que nós não temos ainda as contas, o que, obviamente, o relatório e contas é, sob vários pontos de vista, um instrumento importante para acompanhamento e para realizar um determinado planeamento. Isto é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, e já agora, obviamente, em relação ao plano de atividades e orçamento, aí o raciocínio é um bocadinho diferente, porque esse sim devia ter sido apresentado e esse sim dava-nos aqui enfim, alguma ajuda do ponto de vista do próprio planeamento. Depois, esta sobreposição entre aquilo que é a essencialidade do Arsenal do Alfeite para a Marinha e a essencialidade da Marinha para o Arsenal do Alfeite tem muito que se discuta, desde logo porque, desde 2009, que há um plano, um esforço, uma orientação, e isso tem sido comum ao longo de todos estes anos, para que, de facto, o Arsenal do Alfeite possa diversificar os seus clientes, e isso tem um conjunto de razões. Tem razões quer do lado do Arsenal do Alfeite, quer do lado da própria Marinha. Pronto. Agora, depois, adicionalmente, no que diz respeito à vocação do Arsenal do Alfeite, eu tenderia a dizer também que a própria argumentação associada à atualização tecnológica, à capacitação dos recursos, não é para olhar exclusivamente do ponto de vista da manutenção não militar, é também do ponto de vista da manutenção militar. Pronto. E é isso que me leva, no fundo, a uma discordância que existe em relação ao cerne das questões que me estão a colocar, e que é, se não pôr ou não fazer este investimento em relação às docas, e fazer outros investimentos antes, é estar a deitar dinheiro para cima do problema sem resolver o essencial. E eu diria ao contrário, é que estar a... Foi. Enfim, eu pelo menos interpretei assim, Sr. Deputado, mas o ponto é este, é que se de facto nós não resolvermos um problema de sustentabilidade, é verdade que tem sido um problema ao longo de vários anos, eventualmente desde 2009, nomeadamente a questão do déficit operacional, que é recursivo praticamente desde 2009, com um contrato de concessão que prevê a sua atualização, está escrito no contrato de concessão, prevê a sua atualização e revisão. Nunca foi revista em 12 anos, com déficits operacionais repetidos, todos os períodos, todos os anos. Eu tenderia a dizer que se nós não resolvêssemos ou não dessemos um determinado enquadramento operacional, então sim, nós íamos estar a fazer um investimento sem o planeamento e sem o enquadramento necessário para o efeito. Outra situação seria se o Arsenal do Alfeite já conseguisse dar resposta fora do enquadramento militar, que permitisse ter aqui uma outra visão e um outro tipo de enquadramento. Agora, e enfim, com isto termino, porque acho que, enfim, o que é importante é de facto conseguirmos ter aqui uma perspectiva de que aqueles problemas de natureza mais imediata, que suscitaram uma pressão enorme, inclusivamente ao nível da gestão, reconhecemos, de tesouraria, os problemas de tesouraria, os problemas operacionais que foram ocorrendo, estão neste momento, digamos, estabilizados. Estamos a trabalhar no sentido de conseguir dar aqui uma perspectiva, quer do ponto de vista da adequação do contrato de concessão, quer do ponto de vista da adequação do planeamento de médio prazo, e, dito isto,
Não está posto em causa, não foi isso que eu disse, não está posto em causa a importância de determinados investimentos. O que está posto em causa é a necessidade destes investimentos serem enquadrados num plano estratégico e num plano de negócios, obviamente, que tem que ser agora revisto e apresentado com muita cautela, sendo que estes investimentos não serão enquadrados orçamentalmente no ano 2021. Esse é o enquadramento. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Secretário de Estado. Eu acho que, não obstante ali o esbracejar do deputado Carlos Eduardo Reis, o Sr. Secretário de Estado foi bastante exaustivo nas respostas que deu e, goste-se ou não, tenha-se apreciado ou não, acho que ficou uma ideia clara do que o Governo pretende para os próximos tempos no Orçal do Alfeite, assim seja possível executar esse planeamento que o Sr. Secretário de Estado aqui referiu, mas acho que foi uma audição bastante clara e que cumpriu os objetivos subjacentes à sua realização. Sr. Secretário de Estado, muito obrigado pela sua vinda à Comissão, pela preocupação do pormenor nas respostas. Os Srs. Deputados vão esperar só uns minutos, porque na nossa reunião continua. Eu vou só acompanhar o Sr. Secretário de Estado ali fora. Muito obrigado.